Vamos para uma próxima questão ainda de voltímetro e amperímetro, vestibulando. Acompanha aí na telinha. Olha aí. Na figura, R é a resistência interna da bateria. V é um voltímetro e A um amperímetro. Ambos supostos ideais. Inicialmente a chave S está aberta. Fechando-se a chave S, as leituras no amperímetro e no voltímetro deverão, respectivamente. Então vamos reler aí a questão para vocês, vestibulando. Na figura, R é a resistência interna da bateria, V é um voltímetro e A um amperímetro, ambos supostos ideais. Inicialmente a chave S está aberta. Fechando-se a chave S, as leituras no amperímetro e no voltímetro deverão, respectivamente. Aí está aí a figura, a gente vai já para a figura e vem aumentar, diminuir, diminuir, aumentar, barará, barará, diminuir, diminuir. Então, vestibulando, vamos agora reler a questão, só que nós vamos dar informações para vocês do texto para a gente revisar essa parte de amperímetro e voltímetro nessa aula de hoje, tá? Na figura, R é a resistência interna da bateria, V é um voltímetro e A um amperímetro, ambos supostos ideais. O que isso quer dizer? Nós temos que entender o texto. Ambos supostos ideais. Se é ideais, significa que o amperímetro tem resistência zero, ou seja, eu substituo no circuito um amperímetro por um fio, e o voltímetro tem resistência infinita, ou seja, não passa corrente nada por ele, é como se ele fosse um ponto aberto, ok? Então, quando fala que são ideais, significa que o amperímetro tem resistência zero e o voltímetro tem resistência infinita. Na prática, o amperímetro tem resistência pequena e o voltímetro tem resistência enorme, tá certo? Mas na teoria, e como ele disse que é ideais, significa que eu posso substituir no circuito um amperímetro por um fio e o voltímetro como tivesse ali uma chave aberta, tá? Inicialmente a chave S está aberta. Fechando a chave S, o que ocorre com a leitura do amperímetro e do voltímetro? Vamos agora para o circuito. Agora é com vocês, vestibulando. Ó que circuito bom, ó que questão boa aí para o vestibular da UFRN. Acompanhe na telinha. Eu tenho aqui um amperímetro e o voltímetro. O voltímetro está em paralelo? Está. Está aqui um lado, está aqui um lado, ele está ligando aqui, ó, esse resistor, tá? E o amperímetro está em série? Está, ó. Pode ver que ele está em série. Quando eu tiver esses dois resistores aí, né, com a chave aberta, eu só tenho a corrente vem aqui, ó, só passa por esse resistor e pelo amperímetro. A mesma corrente que passa por esse resistor passa pelo amperímetro, então ele está em série, tá? Quando essa chave fechar, a corrente chega aqui e se divide, vai uma parte por cima, outra parte por baixo, tá? Aí esses dois resistores vão passar corrente com a chave fechada, eles dois em paralelo vai dar um único resistor total que está em série com esse amperímetro. Então o amperímetro está em série. Beleza? Vestibulando. Então, olha aí que coisa interessante aí para a gente. Eu tenho um amperímetro em série e um voltímetro em paralelo. O que ele perguntou é o seguinte: a chave S está aberta. Se está aberta, esse voltímetro aqui vai dar uma tensão, vai medir lá uma certa voltagem, volts, porque está aqui em paralelo a essa bateria, essa resistência. Lembra que a bateria ela tem uma resistência interna, né? E esse amperímetro vai medir uma certa corrente. E tudo bem. Aí ele pergunta: e quando eu fechar essa chave, o amperímetro vai aumentar a corrente e vai diminuir? O que é que vai acontecer com o voltímetro? Então, vestibulando, o amperímetro, para cá, para cá, para cá, vem comigo agora. O amperímetro ele mede corrente, o voltímetro mede a tensão. Vamos falar aqui primeiro do amperímetro, depois a gente vai para o voltímetro, porque ele está ali numa bateria, né? Ele não está só medindo a resistência, ele está medindo a tensão de saída da força eletromotriz da bateria e da resistência, mas daqui a pouco a gente chega lá. Vamos para o amperímetro. O amperímetro está medindo corrente. Quando você fechou a chave S ali, você vai colocar mais uma resistência no circuito. Eu tenho que ver se essa resistência vai aumentar ou diminuir a corrente, certo? Se ela aumentar a corrente, o amperímetro vai marcar esse aumento. Se ela diminuir, o amperímetro vai marcar essa diminuição. Então vamos ver primeiro o que é que vai acontecer com a corrente nesse circuito quando eu fechar
essa chave, tá? Olha lá a figura. Vestibulando, do jeito que o circuito está aqui, minha resistência total, eu vou botar aqui no cantinho, tá? Do jeito que está aí no circuito, minha resistência total vai ser R mais insere com Rzinho. A corrente vem aqui, ó, a corrente que passa ali em Rzinho é a mesma corrente que passa aqui em Rzão e passa no amperímetro. É a corrente total. Então eles estão em série, porque aqui está aberto, quando está aberto a corrente não sobe. A corrente não vai subir aqui porque está aberto. A corrente só vai vir aqui para cima, ó. A corrente só vai vir para cá, ó, para esse resistor aqui, ó, quando ele fechar. O circuito aberto não tem corrente. Então, minha resistência vai ser essa resistência R mais Rzinho, tá? Então eu tenho uma resistência R mais Rzinho. Vestibulando, na hora que eu fechar essa chave, essas duas resistências aqui vão ficar em paralelo, tá? Em paralelo, a resistência equivalente dessas duas é sempre menor. Então, em paralelo, você sabe, tem o mesmo valor. Em paralelo, essa resistência aqui, R, vai ser substituída por uma resistência R sobre 2. Porque está em paralelo, ela cai para metade. Então, antes, minha resistência total era quem? Era R mais Rzinho. Agora vai ser R sobre 2 mais Rzinho, porque elas ficam em paralelo diminui a resistência, tá? Então vai ser R2 mais Rzinho. Então diminuiu a resistência total, tá? Se diminuiu a resistência total, lembre-se que corrente e resistência são inversamente proporcional. Então eu vou aumentar a corrente. Então a indicação do amperímetro vai aumentar. Para cá, para cá, para cá. Ok, vestibulante? Então, o amperímetro aí, ele vai aumentar a corrente. Por que ele vai aumentar a corrente? Porque quando eu fechei a chave S, é como eu estivesse colocando uma resistência lá em paralelo. Só que a resistência, quando eu coloco junto a outra em paralelo, essa resistência diminui. Em série, a resistência soma, aumenta. Em paralelo, é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, ela diminui. Então, na verdade, quando eu fechei aquela chave S, eu diminuí a resistência total do circuito. Se eu diminuo a resistência total do circuito e ela está ligada na mesma bateria, na mesma tomada, eu aumento a corrente. É como lá eu tomando banho no chuveiro. Quando eu diminuo do verão para o inverno, eu diminuí a mola, eu diminuí a resistência. Se eu diminuir a resistência, a corrente e a resistência são inversamente proporcional. Então aumenta a corrente. Se aumenta a corrente, aquece mais o chuveiro, porque a potência é a resistência vezes a corrente ao quadrado. Mesmo diminuindo a resistência, mas a corrente está ao quadrado. Então eu aumento. Quando eu diminuo a resistência, eu aumento a corrente, essa corrente está ao quadrado, vai aumentar a potência e ele vai aquecer mais, ok? Então vamos voltar lá para o circuito, para a telinha, só para a gente fechar essa parte aí dessa leitura desse amperímetro. Ele perguntou o que é que vai acontecer com esse amperímetro, ele perguntou aqui, ó, vou riscar aqui um amperímetro, o que é que vai acontecer com a leitura desse amperímetro quando eu fechar essa chave, ó, quando eu baixar essa chave. Quando eu fechar essa chave, eu estou acrescentando a resistência ao circuito, só que ela vai estar em paralelo, então eu vou diminuir a resistência do circuito. Se eu vou diminuir a resistência do circuito, eu vou aumentar a corrente. Então o amperímetro mede corrente, o amperímetro vai aumentar. Então eu vou procurar a opção que tem aumentar amperímetro, só tem letra A ou letra B. Então não dá para eu matar ainda a questão, porque ele também quer saber do voltímetro. Então vamos saber se o voltímetro vai diminuir ou aumentar, ok? Então vou voltar agora para a questão e vou dar uma olhada no voltímetro, beleza? Certo? Vai te mandar para cá, para cá, para cá. O professor Hilton vai vir dar aula aqui também com a gente de física. O professor Hilton está meio doente aí, com sinusite, né? Mas está se recuperando. Mas nós teremos aqui também Amaral, teremos vários professores aqui com vocês, Silvestre, né? Vários professores vão estar aqui com vocês da parte de física, né? E também química, eu vou estar aqui com vocês, mas vamos ter Dilermano, Negre, Alexandre, vários professores vão estar aqui com vocês aqui, nos ajudando nesses salões, e assim todas as matérias, ok, vestibulando? Então olha só, esse circuito aí, ele pediu o valor do voltímetro e do amperímetro, o que é que vai acontecer? Vamos ver agora o voltímetro. Observe que o voltímetro,
ele está ligado numa pilha aqui, ó, numa bateria. E vocês aprenderam que a tensão de saída, tá? A tensão de saída de uma bateria, de um gerador, é E menos RI. Então, a tensão desse voltímetro vai depender desse valor da bateria e vai menos R vezes a corrente que passa por essa bateria, ok? Então, V é E menos RI, tá? Eu vou botar aqui bem direitinho para vocês lembrarem. Quando você tem uma bateria de carro, uma certa voltagem, né? A bateria força eletromotriz, mas não tem nada a ver de força, é um voltagem mesmo, né? Então toda a bateria dentro dela tem uma resistência e sai lá os dois polos, né? O polo negativo e o polo positivo, tá? Da bateria. Mas toda a bateria, ela tem os dois polos, negativo e positivo, mas ela tem dentro dela uma resistência. A tensão que sai na bateria, a voltagem que sai, é a força eletromotriz da bateria é menos sua resistência interna vezes a corrente que essa bateria fornece. Então a tensão que sai é E menos RI, ok? O que é que acontece, pessoal? Esse E é constante. Ligando ou não essa chave, esse E não vai mudar. Eu mexendo ou não na chave, ligando ou não o farol de um carro, por exemplo, eu não vou mudar a bateria, não vou mudar o valor da bateria lá dele, que é 12 volts. Esse R também não vai mudar, é dentro da bateria, a resistência. Mas a tensão que esse V está marcando depende de E, que não muda, depende de R, que não muda, mas a corrente muda. Tá? Para cá, vestibulando. Se eu tenho uma pilha pequena, aquela pilhinha de rádio, e ligo uma lâmpadazinha, a corrente, quem vai puxar, vai ser a lâmpada. Então a lâmpada vai puxar a correntezinha dela e vai acender. Então a bateria vai oferecer aquela corrente. Se eu tiro essa lâmpada e ligo essa bateria no motor e vou dar partida na chave, na hora que eu estou a partida, o motor lá de partida, ele vai querer uma corrente tal. Então essa bateria vai oferecer aquela corrente. Então lógico que a corrente já é diferente da lâmpada. Então a corrente, a corrente que a bateria vai oferecer vai depender do que eu estou ligando. Se eu liguei só a luz de um carro interno, né, o carro está parado, eu liguei só a luz interna do carro, aquela luzinha vai puxar uma corrente I da bateria, tá? Se eu ligo o ar-condicionado, aí a bateria vai oferecer uma outra corrente. Então o aparelho é quem puxa essa corrente, tá certo? Beleza? Então vamos voltar lá ao circuito. Esse circuito, nós vimos que quando eu fechei essa chave R, eu coloquei essa resistência em paralelo a resistência diminui, então a corrente I aumentou. Se essa corrente I aumentou, a tensão V do voltímetro é E, que é constante, menos R, que é constante, vezes I. Só que o I aumentou. Se o I aumentou, né, antes eu diminuía E menos uma coisa pequena. Então o V, né, o V era E menos RI. Então antes o V era E, que é constante da bateria, no caso de um carro 12 volts, menos RI. Só que como a corrente aumentou, então o V vai diminuir, porque vai ser E menos uma coisa maior, porque a corrente aumentou. Se a corrente aumentou, essa tensão V agora vai diminuir. Então a tensão no voltímetro vai diminuir. Então resposta letra A, já estava até aqui marcado. Aumentar e diminuir. Ok, vestibulando? Vai para cá. Vem comigo aqui. Então, vestibulando, é interessante que vocês observem aí sempre o problema e tente resolver e tente observar essa parte de voltagem de amperímetro, tá? Então, na aula de hoje nós falamos que o voltímetro está em paralelo, falamos que o amperímetro está em série, tá certo? Mas falamos mais ainda da resistência interna do amperímetro, que é pequeno, isso foi ideal, é zero. Falamos mais ainda que a corrente elétrica no voltímetro é grande, tá certo? Se for ideal é infinito, por isso que não passa a corrente lá, ok? Então, vestibulando, lógico que na prática não vai ser zero, nem vai ser infinito, isso não existe, o zero nem o infinito, que vai ter que construir os aparelhos. E lógico que é necessário o voltímetro ter essa resistência não infinita, mas bastante grande. Como o amperímetro é necessário que tenha resistência pequena, mas não zero, porque senão como é que ele ia medir? Tem que passar corrente por dentro deles e tudo para dar esse valor.